tem alguma outra situação que você viveu alguma coisa assim completamente intangível, alguma coisa espiritual? Porque assim, você é juiz, né? E é uma coisa completamente científica, né? Então fica essa dualidade assim de juiz e essa sensibilidade do mundo espiritual. Tem alguma outra situação que você pode relatar pra gente que você viveu alguma Eu, coisa magnífica assim? Bom, eu vou citar uma das reuniões que eu participei, né, de materialização. E nessa reunião eu fiquei com a tarefa, eram 30 pessoas que iam participar. E você não podia entrar com nada de metal, todo mundo foi assim com uma camisa de tipo Hering, né? Um moletom, todo mundo foi orientado a ir vestido assim para ficar mais confortável, para não levar celular, tirar relógio, né? Só ficava com aliança. E eu passei o detector de metal nas 30 pessoas, em mim, nas 30 pessoas, e no médium de materialização que estava presente. Então, eu fiscalizei tudo. Numa sala, nós guardamos todas as mochilas, todas as bolsas, todos os celulares. E quando a gente entrou naquele local, todo mundo tinha que ficar de mãos dadas. E porque a gente fazia isso para evitar fraude, para não ter nenhuma alegação de fraude. Então nós adotamos uma regra. Você tinha que dar a mão direita para a pessoa que estava do seu lado direito e a mão esquerda para a pessoa que estava na sua esquerda. Se alguém largasse a sua mão, você tinha que falar: olha, fulano que está na minha esquerda largou minha mão. Aí a gente acendia uma luz azul fraquinha, porque o ambiente era todo escuro, e identificava que alguém se levantou. Então todo mundo tinha que ficar sentado de mãos dadas. O médium estava amarrado. Ele que pediu isso. Era um médium holandês. Ele ficou amarrado numa cadeira. Ele estava lá desmaiado. Durante toda a reunião, ele ficou desmaiado e amarrado. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal. O espírito materializado tirou os meus óculos. E quando acabou a reunião, eu não sabia onde estavam meus óculos. Então eu procurei na sala, falei com todo mundo: gente, meus óculos sumiram. E a gente procurou, aí fomos lá, desamarramos o médico, demos água para ele levantou, está ali se recuperando. E eu falei: gente, sumiram, meus óculos sumiram. Aí nós saímos da sala, todo mundo foi buscar suas bolsas, mochilas. Tinha acabado a reunião. E aí eu falei: pessoal, olha nas bolsas aí, porque se alguém encontrar meus óculos, né? Aí uma senhora pegou na bolsa dela, abriu a bolsa, estava todo mundo olhando. A hora que ela abriu a bolsa, os meus óculos estavam dentro da bolsa dela, que tinha ficado numa outra sala. Né? Aí todo mundo viu, olha, ela abrindo a bolsa, naquele momento, tirando os meus óculos lá de dentro. Aí foi uma experiência incrível, né? Porque a gente estava numa outra sala, trancado, tiraram os meus óculos e esses óculos foram colocados numa outra sala, dentro da bolsa dela, e nem aquela senhora sabia, ninguém sabia. Então, eu acho que foi uma brincadeira que eles fizeram comigo, mas para me dar uma prova de que aquilo era real. Foi engraçado, todo mundo riu, a gente se divertiu, mas foi um presente que eu recebi para atestar, para deixar provado para mim que tudo aquilo era verdadeiro. Perfeito, maravilhoso. Essas são, né, as brincadeiras
espirituais, né? A gente fica pensando sempre nisso e fica. O dia que eu vi uma materialização, eu fiquei 2 dias sem dormir. Porque eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu falei, será que é uma mágica? E você fica meio fora fica perturbado, mas num bom sentido, né? Uma perturbação que você expande a consciência. Muitas pessoas assistindo ao vivo estão falando que teve um relato de uma intervenção divina na prova que você ia fazer para juiz. Procede essa história? Como é que é isso? Não, não, nem tanto, né? Nem tanto. O que aconteceu foi o seguinte, no dia anterior, porque a prova para juiz ela tem várias etapas. Então você tem uma etapa que é uma prova de múltipla escolha, depois você vai para uma segunda etapa, que é a prova escrita, e depois você vai para uma terceira etapa, que é a prova oral. Então você passa por 7 desembargadores, né, que ficam cada um numa matéria, e aí eles ficam meia hora fazendo pergunta para você. Então, no dia, eu já tinha passado na primeira etapa, na escrita, na prova de múltipla escolha, tinha passado na segunda etapa e tinha ido para a terceira etapa, uma etapa importante. Bom, na noite anterior, eu tive um sonho. O sonho de que eu estava diante de uma pessoa que era um examinador de direito processual penal e que eu selecionava o ponto. Então, eu colocava a mão, e é isso mesmo, a prova você seleciona um ponto, um dos itens do edital, você puxa aquilo, na minha época, né? E o examinador, a partir daquele ponto que você selecionou, ele começa a te fazer perguntas sobre aquele item que foi selecionado. Então eu sonhei que eu tinha colocado a mão e na hora que eu tirei o ponto, estava lá, penas alternativas. E aí eu falei, caramba, nossa, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu fiquei inseguro. Eu acordei. Eram 5 horas da manhã. Aí eu fui para onde estavam meus livros, lá para o escritório da minha casa. Um quartinho lá que eu tinha os livros. E falei, caramba, eu tenho que estudar melhor sobre isso. E aí eu abri e comecei a ler sobre penas alternativas. E eu fiquei de 5 da manhã até 6:30 da manhã estudando aquilo. Aí tomei café, tomei um banho, me aprontei e fui para a prova, que começava às 8 horas da manhã. Quando chegou na hora da prova, eu fui fazendo os exames e aí chegou no processual penal, o examinador de processual penal. O desembargador do Tribunal de Justiça, eu sentei na frente dele, aí ele colocou o negócio para eu selecionar, eu coloquei a mão, a hora que eu puxei o papel, ele falou, qual que é o ponto sorteado? Que eu abri, estava penas alternativas. Era meu sonho. E eu estava assim, preparadíssimo, porque eu acordei 5 da manhã e estudei aquele tema. Então, naquele momento eu falei assim, meu Deus, eu passei. Eu passei. Agora eu vou ficar tranquilo. Aí respondi tudo que eu tinha estudado. Dali para frente, aquilo me deu uma certeza que eu ia passar naquele concurso. E realmente passei em 7º lugar no concurso de juiz. Depois com as classificações lá de pontuação de títulos, né? Porque tinham as pessoas que já tinham cargo público e tudo. Então, na prova de títulos, eu fui para 11º lugar, né? Foi minha colocação final. Mas fui aprovado e há 22 anos já na magistratura.